Meus parabéns, Riot Games! Dessa vez vocês estão cozinhando. Quem diria que esta abominação de empresa conseguiria fazer algo decente antes de League of Legends flopar por completo? 2XKO, o novo jogo de luta que está sendo desenvolvido pela Riot Games desde 2019, teve o lançamento da sua beta recentemente e o jogo não é só bom, eu realmente confio que ele tem potencial para rivalizar os grandes nomes dos jogos de luta. Ele me fez gravar no Chroma, viado. Olha o potencial dessa porra. E hoje eu quero aproveitar toda a empolgação que eu tô tendo com esse jogo, como um amante de jogos de luta e alguém que tá grindando muito as ranqueadas do 2XKO, falar um pouco sobre o desenvolvimento, sobre o potencial que esse jogo tem e porque eu realmente acho que ele vai fazer os personagens de League of Legends serem muito mais bem aproveitados do que nessa desculpa patética de jogo. Mas antes, primeiro link aí na descrição tem meu canal de lives lá na Kik, mané. Se inscreve lá porque eu tô jogando 2XKO em live toda hora. Tem live toda terça e quinta às 2 horas da tarde e a gente vai estar jogando esse joguinho bizarro aqui na terça-feira. Vai lá viver, vai. Mas beleza, vamos lá. O que é o 2XKO? 2XKO foi originalmente anunciado com o terrível nome de Project L, que pra quem não tá ligado, L sozinho em inglês é meio usado pra, tipo, você perdeu ou derrota, então Projeto Fracasso. Parando pra pensar, até que é um nome bom para as coisas que a Riot faz, né? Ele é um jogo que está sendo publicado pela Riot Games, mas o time de desenvolvimento antes era conhecido como Radiant Entertainment, que eles tinham feito alguns joguinhos aqui e ali, mas esse é o primeiro jogo de luta de grande escopo que os caras estão fazendo. Durante o desenvolvimento inicial do game, a gente teve algumas betas fechadas pra rapaziada testar, ver qual é que era o jogo, e de início ele tava bem ruim. Um desses maiores problemas era o tempo de duração das partidas. E não tempo de duração, o timerzinho das partidas, meio que elas sempre acabavam em timeout, e isso é muito raro em jogos de luta. Normalmente jogos de luta são extremamente rápidos, ainda mais esse gênero de Tag Team Fighting Games, que é o que o 2XKO é. Um exemplo pra vocês seria o Ultimate Marvel vs Capcom 3, que ele é um jogo que você joga com 3 personagens diferentes e o jogo é rápido pra caralho, tá ligado? Então o que tava rolando no 2XKO? Eu não vou saber cravar exatamente o que fez o jogo ficar desse jeito, porque eu não achei muitas informações honestamente, mas meio que os personagens davam um pouco dano, o jogo era só parado e calmo demais, e as partidas simplesmente eram muito arrastadas, só que era o início do desenvolvimento, a gente esperava esse tipo de coisa acontecer, então conforme o tempo foi passando, a gente chegou agora em 2025, onde o jogo foi lançado numa beta quase aberta para público, você precisa ser convidado por alguém que tá no jogo, que eu acho meio idiota, convida geral, porra. Mas deve ter algum motivo para isso, e os caras não só conseguiram consertar esse defeito, como lançaram um dos melhores grapplers que eu já vi em um jogo de luta e fazerem a parada ficar divertido. Sim, rapaziada, eu tô falando League of Legends e divertido na mesma frase. Inacreditável. O jogo continua no seu formato de Tag Team Fighting Games, só que ele tem um diferencial de ser mais simples. Jogos de luta normalmente compartilham de inputs universais. Para você fazer o Hadouken do Ryu, é o mesmo input que você fazer, sei lá, a bola de fogo do Sol Bad Guy no Guilty Gear. Esse tipo de input, quando você vai colocar num combo ou usar num momento específico, pode ser um pouco difícil para novos jogadores. O que tem mudado bastante a cena dos jogos de luta no geral, com os controles modernos em Street Fighter 6, por exemplo. E aqui no 2XKO não foi diferente. Eles optaram para você fazer um especial, você só precisa segurar para uma direção e apertar um dos 2 botões de especiais, que são os gatilhos do controle. Que nem se eu coloco para frente com Darius, ele dá essa machadada. Se eu coloco para baixo, ele solta essa bolinha de fogo. E você consegue engatar combos muito mais fáceis do que se fosse com esses outros inputs. De início, como uma pessoa que eu jogo muito bem jogos de luta dos mais variados tipos, eu pensei que esse seria um jogo estupidamente fácil, que eu conseguiria reinar em cima desses noobs. Então eu caí contra o maluco que tava jogando de aço e eu tive ambas as minhas pernas estouradas. Esse boneco consegue ser filha da puta até fora do League of Legends. Bom trabalho aí, viu? Por mais que o jogo tenha esses inputs simplificados, isso não tirou nem um pouco da complexibilidade da gameplay que você espera ver em jogos de luta. Você não pode sair correndo pra cima do cara que nem um maluco, você tem que ter noção do range dos seus ataques, quando usar, o que usar, as suas assistências dos seus personagens secundários também são ótimas e muito bem implementadas. É claro, o jogo não tá perfeito, ele ainda tem personagens que são bem quebrados, como o Echo e a Illaoi, por exemplo, eles são uma dupla. Assim, se você joga com esses bonecos, você não toma banho, é simples. Mas isso foi um jeito muito inteligente de criar um jogo que não só se destaca nessa cena de jogos de luta, já que Tag Team Fighting Games tá meio escasso, já que um dos maiores nomes era o Ultimate Marvel vs Capcom 3, e digamos que a continuação dele é uma merda.
esse jogo é uma bosta. E o próprio Marvel vs Capcom 3 já é um jogo velho, e quando um jogo de luta velho é jogado por muito tempo, o meta acaba se estabelecendo de uma maneira tão profunda e junta a escassez de atualizações que o jogo acaba tendo por conta dessa idade, ele cria um ambiente meio... tá, você só pode jogar desse jeito, porque... é assim que vai ser. Então, para não querer competir muito como um King of Fighters ou o maior nome da cena, o Street Fighter 6, eles optaram por esse estilo mais diferenciado, mais rápido e mais dinâmico. O que, honestamente, funcionou muito bem. Entrando um pouquinho nas mecânicas do jogo, uma das coisas que eu gostei bastante é quando você escolhe os seus personagens, você tem a opção de escolher um tipo de jogo diferente. Por exemplo, você pode escolher por assistência dupla, que aí o boneco secundário do seu time vai poder usar a habilidade de assistência dele 2 vezes. Você pode escolher por Colosso, que aí você só pode jogar com um personagem, mas aí ele começa com mais HP, mais dano, mais barras de especial. Tem um modo quase igual ao Colosso, só que a única diferença é que você pode usar a sua assistência. Isso é bem legal porque incentiva playstyles totalmente diferentes, mas por ser um Tag Team Fighting Game, meio que você jogar com um boneco só, cara... você tá pedindo pra perder. Porém, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque agora eu quero falar do potencial. Essa porra desse jogo tem mais potencial que o Megumi, moleque. League of Legends, pra quem não tá ligado, tem muitos, assim, muitos personagens para a Riot Game, para de lançar boneco. Existia uma época que a Riot gostava de fazer personagens diferentes, tipo o Homem do Saco, uma barata que vomita ácido. Hoje em dia ela só faz ou boneca furry ou boneco gostoso, então meio que tá isso. Mas ainda assim, muitos desses bonecos têm personalidade, a história deles é extremamente interessante e não é pra menos que Arcane é uma obra-prima, assim, o bagulho sai muito bom. Só que mesmo esses personagens tendo uma história absurda, uma apresentação e um kit de habilidades interessante, pelo simples fato deles estarem no LoL, eles acabam ficando meio meh. Vamos pegar, por exemplo, aqui o Atrox, um personagem colossal, um demônio que habita numa espada, consegue destruir exércitos sozinhos, e se ele ficar motivado bastante, ele cai na mão até com um deus, mano. O cara é inacreditável. O kit de habilidades dele durante o game mostra essa força e violência que ele tem. Ele tá ali pra dominar em cima dos outros. Só que por ele estar introduzido no League of Legends, essa criatura demoníaca pode ser macetada por uma criança de 9 anos de idade. Isso acaba ficando um pouquinho sem graça, tá ligado? Tipo, tu olha o personagem, tu acha ele legal, mas se ele não tiver no meta maluco, com os itens favorecendo ele, cara, muito difícil de você tirar alguma coisa do personagem. E mesmo que você seja um mestre com ele, você ainda tá jogando em time. Se uns desgraçados fidarem outras lanes, pronto, acabou pra você. Agora, esses personagens num jogo de luta, por mais que sim, existam tier lists, os personagens são mais fortes e mais fracos, você ainda consegue fazer valer mesmo personagens que são F-tier. Se ele for introduzido no 2XKO, o potencial desse personagem pode ser muito mais bem explorado, porque a única coisa entre a ideia do personagem e a força dele ser passada numa gameplay é a sua habilidade. Se você perde de um jogo de luta, a culpa é só sua. Mesmo que o inimigo esteja usando um time roubado, personagens fortes, sempre dá pra ganhar. E só essa ideia, mano, com esta quantidade de personagens, faz eu ficar maluco pensando nas possibilidades que esse jogo tem. Sem contar que a Riot Games tá colocando um carinho que é até bonito de se ver em uns detalhes dos personagens. O Darius, por exemplo, ele pode aplicar sangramento se a ponta do machado dele pegar no inimigo, mas só a ponta, igual no jogo. O Braum tem um soco que é overhead, que ele vai por cima do escudo e bate, exatamente igual no LoL. Ou o próprio Yasuo, mano, que quando você cai contra um, ou o cara vai te zaralhar inteiro, ou ele vai levar uma surra descomunal. Cara, isso é perfeito! Eles não estão simplesmente pegando personagens do LoL e colocando aqui. A essência deles e a gameplay do LoL tá sendo passada pra esse game. Isso é maluquice, cara. Os caras estão transformando as skills de um boneco no MOBA num jogo de luta. E tá ficando maneiro, viado. E esse jogo também deve estar tirando um bom peso dos ombros da Riot Games, porque não é de hoje que League of Legends tá em um certo declínio, não o suficiente pra falir o game, longe disso na verdade, mas só o fato deles já terem tentado fazer jogos indies, estarem indo pra Arcane, séries e agora um novo jogo de luta, mostra que os caras estão querendo expandir um pouco o IP deles, porque talvez depender só do LoL não seja uma boa ideia. 2XKO tá sendo um jogo bem aceito pela comunidade de jogos de luta. A gente tem vários grandes nomes por aí jogando, se divertindo e mostrando o jogo para novas pessoas, atraindo mais players, e eu tô bem ansioso para quando esse jogo for lançar. O jogo no estado que tá tem muitos problemas, precisa de muitos nerfs e rebalanceamentos, mas ainda assim
é um jogo divertido. E vocês sabem o quão difícil é fazer um jogo de luta novo ser tão bom quanto esse tá sendo? De verdade, mano, para pra pensar aí quantos jogos de luta indie você conhece. São poucos, eu mesmo só conheço o Rivals of Aether 2 e o Pocket Bravery, que tem dedo do narrativando, inclusive. Esse jogo aqui é bem legal, tá? Eu recomendo. Existe um motivo pra isso. Jogos de luta são muito difíceis de se fazer numa perspectiva indie. Balanceamentos, personagens e simplesmente fazer esse jogo ser aceito pela comunidade com jogos tão gigantes por aí é uma tarefa muito arriscada. Então, pela primeira vez na vida, eu fico muito feliz que a Riot Games estejam acertando na mão aí. Só espero que conforme o tempo for passando, não caia no mesmo buraco que League of Legends caiu. Virar um jogo que só tem um foco para competitivo, para players profissionais, e eles ficarem adicionando mais e mais métodos absurdos de tirarem o nosso dinheiro, ao invés de só fazer uma experiência que vale a pena o nosso tempo. No momento, o 2xKill tá valendo muito meu tempo, e se tu curte jogos de luta, cara, vale a pena tu experimentar isso daí também. Tá bom, rapaziada, por hoje o vídeo vai ficando por aqui. Tava a fim de gravar no Chroma hoje, mano. Hoje eu me senti inspirado. Mas de verdade, mano, eu sou muito apaixonado pela comunidade de jogos de luta e por jogos de luta em si. Vocês que me acompanham no Jojano, veem que eu sempre tô postando um Street Fighter, Guilty Gear e agora 2xKill, que vai ser o momento que eu vou dar uma focada. Até porque eu já participei de uns campeonatos regionais de Ultimate Marvel vs Capcom 3. Isso quando eu tinha lá pra casa dos meus 15 anos de idade. O melhor ranking que eu peguei foi 5º lugar. Mas quem sabe com 2xKill aí, não der a vontade de dar uma brincada nos torneios regional e trazer conteúdo disso aqui pra vocês. Bom, vamos ver. Por hoje é isso, rapaziada, mas não se esqueça de deixar a mensagem final do vídeo, que é... Vocês estão vendo esse combo aqui, ó? Eu que inventei esse combo, sem brincadeira, eu que inventei. É muito legal essa parada do jogo de luta novo, que não tem conteúdo na internet. Você tem que bolar as coisas. Que bagulho foda, velho.